pessoal, tudo bem? O caso de hoje é um caso que aconteceu aqui em São Paulo há mais de 10 anos e eu resolvi trazê-lo aqui no canal porque nessa semana tiveram algumas notícias sobre a situação do réu que acabou por conseguir um benefício da justiça. Então eu acredito que grande parte de vocês conhecem o caso ou já ouviram falar. O nome da moça é bem diferente e eu espero que vocês gostem. E como sempre eu peço aqui, deixem o like, se inscrevam, comentem bastante, eu gosto muito de conversar com vocês. Vão lá no meu Instagram, vamos conversar sobre crimes. E é isso, gente, espero que vocês gostem. Eloá Cristina Pereira Pimentel nasceu no dia 5 de maio de 1993 em Maceió. Filha de Ana Cristina e Everaldo Pereira dos Santos, ela era conhecida por ser uma jovem muito animada, simpática e comunicativa. Na época dos fatos, a jovem tinha 15 anos e morava em um conjunto habitacional em Santo André, no ABC Paulista. A jovem namorava Lindenberg Alves Fernandes, um jovem de 22 anos que, diferente de Eloá, era considerado ciumento, inseguro e desconfiado, sendo que muitos da região o caracterizavam ainda como um jovem violento e explosivo. Por mais que os fatos que eu vou trazer aqui aconteceram em 2008, o casal já estava junto desde que Eloá tinha 12 anos de idade e o Lindenberg tinha de 18 para 19 anos. Então, de acordo com a família da Eloá e do Lindenberg, eles eram aquele casal que sempre discutia, muitas das vezes motivados pelos ciúmes do Lindenberg em relação a Eloá, e eles terminavam e voltavam. Era um relacionamento marcado por muita instabilidade, digamos assim, e sempre nessas discussões, durante esses términos, quem tomava a iniciativa de tentar reatar o namoro era Eloá, sempre era Eloá. Então o Lindenberg tinha essa impressão de que ele estava sempre no controle da situação e que as coisas aconteceriam da forma que ele bem desejasse. Acontece que na última vez que o casal discutiu e terminou, Eloá não quis mais reatar o relacionamento com o Lindenberg e ele ficou furioso por causa disso, até porque ele tinha essa sensação de que ele tinha a garota na palma da mão dele. No dia 13 de outubro de 2008, Eloá e mais 3 amigos, Nayara, Iago e Victor, se dirigiram à sua casa depois da escola porque precisavam fazer um trabalho em grupo. Por volta das 13 horas, 13h15, Lindenberg Alves, imaginando que a jovem estivesse sozinha em casa, invade o domicílio da ex-namorada e se surpreende com a presença dos outros estudantes. O fato de mais pessoas estarem presentes no local pareceu desestabilizar ainda mais Lindenberg, que estava extremamente alterado e agressivo, além de armado. Inicialmente, ele pediu para todos saírem do apartamento para ele poder conversar sozinho com a Eloá sobre o relacionamento, mas eles se negaram, não saíram de jeito nenhum, e a Eloá dizia que não adiantava, que eles não iam reatar, ela estava pé firme, ela não queria voltar ao namoro. Então Lindenberg, nessa tentativa falha de reconciliação, passou a ameaçar todos os presentes, prendeu os presentes no apartamento, trancou a porta e a partir daí se iniciou um dos maiores cárceres privados da história do Brasil. De acordo com o delegado do caso, policiais foram acionados pelos pais de Iago, um dos jovens, e uma negociação foi iniciada desde o primeiro dia de cárcere. Durante essa primeira negociação, Lindenberg resolve soltar apenas os 2 garotos, Iago e Victor, que logo foram ouvidos pela polícia. Diante da situação, cerca de 70 policiais estavam no local, sendo alguns deles militares e outros pertencentes ao chamado GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais. A imprensa começou a tomar conta do local, o que chegou até a dificultar o trabalho da polícia, pois Lindenberg tinha uma televisão no local do cárcere, então ele conseguia simplesmente acompanhar em tempo real tudo o que estava acontecendo. Além disso, algumas emissoras de televisão, sem autorização da polícia, passaram a se comunicar diretamente com o Lindenberg, então isso acabou por prejudicar demais o trabalho da polícia, o trabalho do grupo especial, né? Até porque eles nem tinham autorização, eles nem deveriam estar interferindo nas negociações e realmente é bem triste dizer isso, mas
a mídia acabou por tornar o inferno que aquelas jovens estavam passando em um espetáculo. O plano inicial da polícia era fazer com que Lindenberg fosse vencido pelo cansaço. Então, no segundo dia, os policiais pediram para que a luz do apartamento em que ele estava fosse cortada, o que revoltou demais o jovem, e ele começou a ameaçar ainda mais Eloá e Nayara, que ainda continuavam no cárcere com ele. Depois de algumas horas de negociação, a polícia e Lindenberg chegaram a um acordo. A luz voltaria para o apartamento desde que ele liberasse Nayara, amiga de Eloá, que também estava no cárcere. E foi isso que foi feito. Ele liberou Nayara, que logo em seguida já foi prestar depoimento para a polícia, e falou que lá dentro as duas ficavam, na maioria das vezes, em cômodos separados, amarradas e faziam comida para os três. As negociações pareciam oscilar na medida que as emoções de Lindenberg também oscilavam. Além disso, Eloá aparecia na janela algumas vezes, até mesmo para tranquilizar os seus pais, que estavam do lado de fora do complexo habitacional. No terceiro dia de cárcere, dia 15 de outubro, Nayara foi chamada pela polícia para ajudar nas negociações, algo que foi extremamente criticado posteriormente, pois em entrevistas a jovem afirma que não sabia dos riscos que estaria correndo. Então, Nayara voltou ao complexo habitacional na manhã do dia 16, subiu as escadas e começou a se comunicar com Lindenberg à distância, seguindo as orientações da polícia. Infelizmente, Lindenberg se aproveitou da situação e conseguiu fazer a jovem entrar novamente no apartamento. Por mais que tivesse acontecido esse incidente da Nayara ter sido puxada pelo Lindenberg para dentro do apartamento novamente, a polícia acreditava que o cárcere estava para terminar, até porque todas as concessões que o Lindenberg pedia, a polícia estava dando, então eles achavam que aquele cárcere não ia durar tanto tempo assim. Mais de 100 horas de cárcere privado já haviam se passado, e a polícia resolve invadir o apartamento com a ajuda de uma bomba de luz e som. O comandante da operação afirma que eles só explodiram a porta porque escutaram um disparo vindo de dentro do apartamento. Entrando no local, a polícia entra em luta corporal com Lindenberg, que dispara contra as duas jovens. Além do fato de terem supostamente forçado Nayara a voltar para o local dos fatos para ajudar nas negociações, tem uma outra questão muito polêmica no caso, que foi justamente essa questão da explosão, porque a polícia, o comandante das operações, afirmou que ele só deu um ok para essa explosão, para essa invasão, porque eles escutaram um tiro vindo do local, então eles sentiram que eles precisavam agir de toda maneira e explodiram, e infelizmente isso acabou por assustar Lindenberg, que atirou nas duas vítimas. Além disso, Nayara afirma em algumas entrevistas que Lindenberg não tinha disparado até a polícia explodir a porta e adentrar no apartamento. Nayara foi atingida no rosto pelo disparo, conseguindo caminhar sozinha para fora do cárcere, enquanto Eloá foi atingida por 2 disparos, um na cabeça e outro na virilha, sendo carregada por policiais para fora do local. Lindenberg foi contido pela polícia imediatamente e levado diretamente para a delegacia. Na noite do dia 18 de outubro, Eloá não resiste aos ferimentos e morre por morte cerebral, enquanto Nayara felizmente sobrevive, uma vez que seus ferimentos não foram tão graves quanto os da amiga. Como eu comentei com vocês, as condutas dos policiais foram fortemente criticadas. Então, tanto o fato deles terem supostamente forçado Nayara a retornar ao local dos fatos, quanto a explosão, foram coisas que renderam à mídia várias matérias e vários especialistas falando sobre como eles podiam ter agido diferente para, no caso, impedir que o resultado morte fosse atingido. Um dos maiores especialistas em negociações da SWAT de Dallas, Estados Unidos, não concordou nem um pouco com as abordagens da polícia durante o cárcere. Em primeiro lugar, ele afirma que uma negociação nunca poderia perdurar por 5 dias, uma vez que os indivíduos tendem a se sentir cada vez mais nervosos. No caso de Lindenberg, que já possuía um comportamento agressivo, a polícia de fato tomou uma atitude não pensada. Para esse representante da SWAT, atiradores de elite poderiam ter disparado quando Lindenberg aparecia na janela, além de ressaltar que outras estratégias poderiam ter sido cogitadas,
como por exemplo a técnica de triangulação, ou seja, 2 policiais ficariam de tocaia ao lado da janela e um policial ficaria pronto para descer em uma espécie de rapel logo em cima. Assim que a jovem aparecesse na janela, eles dariam início à estratégia, agarrariam Eloá, protegendo-a, e iriam para cima de Lindenberg. É importante trazer aqui que, para a mídia, o Lindenberg era tratado como um jovem trabalhador que estava decepcionado amorosamente, então ele estava sensível, estava transtornado por conta disso. Então, alguns policiais afirmam que eles não tiveram condutas um pouco mais agressivas, justamente porque a mídia iria cair em cima dos policiais e eles iam ser rechaçados pela população, porque eles estariam atirando, né, no caso, ou machucando um indivíduo que em tese era trabalhador, era uma pessoa de família, uma pessoa que estava passando por um momento muito difícil, tinha acabado de terminar um relacionamento e etc. Familiares de Eloá que estavam no local afirmam que algumas garotas até mesmo passavam pelo complexo habitacional gritando mensagens de apoio para Lindenberg, dizendo que estavam lá para vê-lo e parecendo praticamente vidradas no garoto. A respeito da volta de Nayara ao apartamento, o representante da SWAT afirma que foi um erro grotesco a polícia ter deixado a jovem ir sozinha e sem nenhuma proteção. Ele critica ainda a invasão dos policiais, que pareceram não contar com possíveis imprevistos, como por exemplo o fato de Lindenberg ter colocado uma mesa para bloquear a porta principal. Por fim, nem mesmo socorro às vítimas foi adequado, até porque quando Eloá chegou no hospital às pressas de ambulância por conta de seus ferimentos que foram gravíssimos, o médico da unidade não conseguia ter acesso rápido àquela ambulância, justamente por conta das pessoas que estavam reunidas no local. Então tinha muita gente que morava por lá, cidadãos comuns e também pessoas da imprensa que estavam prontas para noticiar, para fotografar, o que acabou prejudicando no tratamento da garota. Eu tenho certeza que depois desse caso a polícia aprendeu com seus próprios erros, até porque a gente que tá olhando de fora pode criticar, a gente pode ficar indignado, frustrado com a situação, mas se a gente for pensar bem, é um caso delicado, é um caso que exige um preparo muito grande, então eu acho muito interessante e eu reitero aqui a minha vontade, o meu desejo que as polícias daqui do Brasil se comunicam com policiais estrangeiros e eles consigam fazer esse intercâmbio de ideias, de estratégias, de ensinamentos. Eu acho isso muito importante, até porque, como eu comentei nos outros casos, né, se eu não me engano foi no caso da Bia, no caso anterior, a polícia brasileira tem muito a ensinar, assim como também tem muito a aprender. Então eu acho que é mais do que válido essa comunicação entre as polícias. O julgamento de Lindenberg teve início no dia 13 de fevereiro de 2012. A defesa do jovem tentava ao máximo classificar o crime como passional e buscava penas pequenas, uma vez que ele não possuía passado criminal, não premeditou o homicídio e era um jovem trabalhador e esforçado. Os promotores de justiça, porém, afirmaram em contrapartida que Lindenberg era um jovem violento e possessivo e que premeditou todo o ocorrido. Lindenberg foi acusado e condenado por 12 crimes, incluindo um homicídio consumado, 2 tentativas de homicídio, 5 cárceres privados e 4 disparos de arma de fogo. Ele foi condenado a 98 anos e 10 meses, mas por conta da condenação limite prevista no nosso Código Penal, a pena foi reduzida mais que a metade. Desde 2008, o réu cumpre pena no presídio de Tremembé, sendo que recentemente, no dia 11 de maio de 2021, uma decisão judicial concedeu a progressão do regime de Lindenberg para o regime semiaberto. Isso significa que Lindenberg pode sair da prisão em algumas datas comemorativas, como por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, e a juíza que concordou com essa progressão de regime afirma que exames foram feitos, ele conversou com médicos especialistas, psicólogos, e por mais que tenham atestado que ele é uma pessoa agressiva, violenta, ele, parcialmente solto, não representa nenhum perigo para a sociedade. Então é isso, pessoal. Esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam, deem like, comentem aqui. Me chamem lá no Instagram pra gente conversar sobre crimes. Eu adoro conversar com vocês.
E é isso. Até o próximo caso.